E aí, meu caro aluno, conforme eu falei, vamos aqui voltar agora para fazer aquela revisão sobre as transformações gasosas e a lei geral dos gases, para que você também possa ter sucesso na sua atividade de sala. Vamos lá, então? Olha só o que nós vimos. Nós vimos sobre transformação isotérmica. E eu lembro para você, ó, iso significa igual, térmica quer dizer temperatura. As grandezas que nós aprendemos na aula anterior foram quais? Temperatura, pressão e volume. E aqui, quando se trata de transformação isotérmica, são as transformações que ocorrem com uma certa massa gasosa, mantendo-se a temperatura constante, variando pressão e variando o seu volume. Significa dizer que isotérmica é quando a temperatura é constante. Daí, relacionado a essa transformação, nós vimos a lei de Boyle, que diz o seguinte: para uma dada massa de gás a uma temperatura constante, o volume ocupado por esse gás é inversamente proporcional à pressão exercida. Então, varia a pressão e varia o volume, porém a temperatura mantém constante. Sendo assim, tirando-se da lei geral dos gases, onde a temperatura é constante, a fórmula de trabalhar a transformação isométrica é pressão inicial do gás vezes o volume inicial igual a pressão final do gás vezes o volume final do gás. E outra coisa, sabemos que quando a transformação é isotérmica, a pressão ela varia inversamente do volume. Quando eu aumento a pressão da massa gasosa, o volume daquele gás diminui e assim sucessivamente, tá certo? Na sequência, nós vimos também a transformação isobárica. Lembra do barômetro? O barômetro é aquele instrumento que Torricelli avaliou a pressão atmosférica ao nível do mar. Por isso, transformação isobárica quer dizer a pressão se mantém constante, quem varia é a temperatura e o volume. Por isso, são transformações que ocorrem com uma certa massa gasosa, mantendo-se a pressão e a temperatura variando e o volume variando. Então, a pressão se mantém constante, e a temperatura e o volume variam. Isobárica significa dizer pressão constante. E a primeira lei de Gay-Lussac dizia o seguinte: para uma dada massa de gás, a pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura. Em outras palavras, se a pressão é constante, quando a temperatura do gás aumenta, o seu volume aumenta também e vice-versa, tá certo? Para isso, a pressão não se altera e a relação volume-temperatura com base na lei geral dos gases, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E na sequência, por último, nós vimos o quê? Transformações isocóricas, ou seja, transformações isovolumétricas, que são as transformações que ocorrem com certa massa gasosa, quando se mantém o volume constante, variando a temperatura e variando a sua pressão. Então, isovolumétrica ou isocórico são sinônimos desde que o seu volume do gás seja constante, ou seja, não se altere. Daí, a segunda lei de Gay-Lussac diz o seguinte: para uma dada massa de gás a volume constante, a pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Quando eu falar temperatura absoluta, meu caro aluno, é aquela temperatura cuja unidade é em graus Kelvin. Sempre que eu falar temperatura absoluta, consideramos a temperatura em graus Kelvin. E aí a pressão e a temperatura variam, quem se mantém constante é o volume.
E assim sendo, a relação é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, tá certo? Então, com essa revisão, desejamos boa sorte a você na atividade de sala. E logo após, voltarei para fazer o comentário de cada questão que você vai realizar agora na sua atividade. Boa sorte, meu caro aluno. E aqui, meu caro aluno, que bom, hein? Você acabou de realizar aquela atividade de sala e agora vamos fazer o comentário de cada questão que você realizou para saber se você foi bem sucedido ou não. Quer dizer, o importante aqui é você aprender. Se você não conseguiu, então veja realmente como deveria ser a resposta da questão, tá certo? Vamos lá? Então aqui eu tenho a minha primeira questão que diz o seguinte. Olha só. A primeira questão diz o seguinte, ó. Certa massa de um gás a uma pressão de 10 atm, essa massa ocupa um volume de 50 centímetros cúbicos. Agora, ao aumentarmos a pressão para 20 atm, quer dizer, saindo de 10 atm para 20 atm, desde que a temperatura seja constante, quer dizer, numa transformação isotérmica, qual será o novo volume ocupado por esse gás? E aí, na letra A, será que é 10 centímetros cúbicos o volume? Letra B, 15 centímetros cúbicos. Letra C, 25 centímetros cúbicos. Letra D, 30 centímetros cúbicos. Ou letra E, 18 centímetros cúbicos. Então, é bom observarmos que a pressão passou de 10 atm para 50 atm. Então, olha aí, de 10 atm para 20 atm, quando o volume era 50 centímetros cúbicos. Se você acertou, quer dizer, se você assinalou que o volume ocupado será de 25 centímetros cúbicos, parabéns para você, olha lá. A pressão foi duplicada de 10 para 20 atm, o volume era 50. E quando o quê? Quando se aumentou a pressão, o volume diminuiu para 25 centímetros cúbicos. Vamos verificar isso no cálculo? A alternativa C é a alternativa correta, porque tínhamos uma pressão do gás de 10 atm. O volume do gás era 50 centímetros cúbicos. Quando a pressão duplicou para 20 atm, e agora, trabalhando com transformação isotérmica, não precisa obtermos dado de temperatura, vimos que V2 foi igual a V1, P1 vezes V1, dividido por P2. Ou seja, 10 atm vezes 50 centímetros cúbicos dividido por 25 centímetros cúbicos, chegaremos a 25 centímetros cúbicos. Então, isso caracteriza mais uma vez de que na transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, quando eu aumentei a pressão, o que aconteceu com o volume do gás? O volume diminuiu. Isso significa dizer inversamente proporcional para garantir a você que se você for montar uma curva, essa curva será uma curva descendente. Porque quando um aumenta, o outro diminui. Tá certo? E agora partiremos para uma segunda questão. Aqui no enunciado está dizendo o seguinte, olha. Numa temperatura de 10 graus Celsius, uma amostra de ar foi colocada a uma pressão de 5 atm. Então, temperatura em graus Celsius e pressão de 5 atm. E lá em um recipiente de volume constante, tá bom? Então, aqui, se o volume constante, o volume não aparece, tá?
Só está variando aqui a temperatura e a pressão. Sendo assim, ao transferir-se essa amostra para um ambiente cuja temperatura é de 80 graus, obtém-se uma pressão de... Então, lembrando, a 10 graus Celsius, a pressão 5 atm. E agora, 80 graus Celsius, qual será a pressão? Nós estamos diante de uma transformação isovolumétrica, tá certo? Sabendo que aqui é diretamente proporcional. Quando aumenta-se a temperatura, a pressão do gás aumenta também. Tá joia? Transformação isovolumétrica, o volume permanece constante. E qual será, então, diante dessa temperatura, a pressão desse gás? Será que na letra A, 0,25 atm, na letra B, 6,19 atm, na letra C, 1,25, na letra D, 5,92 ou na letra E, 4,55? Se você, ao fazer os cálculos, meu caro aluno, você chegou a 6,19 atm, parabéns, olha só. Com 10 graus Celsius, a pressão do gás era 5 atm. A pressão aumentou para 80 graus Celsius. A pressão do gás passou para 6,19. A pressão, a temperatura aumentou, consequentemente, a pressão também aumenta. Para justificar por que a pressão do gás chegou a 6,19, vamos lá agora para os nossos cálculos, justificando essa nova pressão. A alternativa correta foi a letra B. E a pressão era 5 atm. Quando a temperatura em Celsius era 10 graus Celsius. Lembrando, meu caro aluno, que não devemos, quando trabalharmos com transformação gasosa, trabalhar com a temperatura em Celsius, mas sim a temperatura considerada absoluta, que é a temperatura em graus Kelvin. Daí, 10 graus Celsius mais 273, a temperatura para os cálculos será de 283 Kelvin. Quando a temperatura atingiu 80 graus Celsius, mas eu somo 273, e em Kelvin, 353 Kelvin. Preciso saber, a essa temperatura, qual é a nova pressão do gás. Então, pela fórmula de transformação isovolumétrica, nós sabemos que P2 é igual a P1 vezes T2, dividido por T1. Substituindo P1, 5 atm. T2, 353 Kelvin. Ok? E dividindo por T1, que foi exatamente 283 Kelvin, chegaremos à pressão do gás, 6,19 atm, conforme consta lá na alternativa B. Comentário. Vocês podem observar, meu caro aluno, que aqui houve uma variação, mas diretamente proporcional. A pressão do gás ele estava submetido a 5 atm. A temperatura, 10 graus Celsius, 283 Kelvin. Mas quando a temperatura passou para 80 graus Celsius, correspondente a 353 Kelvin, a pressão foi para 6,19 atm. O que eu quero chamar bem a atenção de você, meu caro aluno, que em transformações gasosas, nunca trabalhe com a temperatura em graus Celsius. Porque, conforme o Sistema Internacional de Medidas, estabelece-se que, internacionalmente, a temperatura absoluta será sempre em Kelvin. Se você tem Celsius, soma 273 e você transforma para Kelvin. Se você tem Kelvin e quer transformar para Celsius, você subtrai 273. Tudo bem aí? Esclarecido, meu caro aluno? Beleza? Agora partiremos para a nossa terceira questão e se ligue no Enem. Nessa questão, a terceira, veja só o enunciado.
No interior de um pneu, a pressão total do ar era de 2 atm e uma temperatura de 37 graus Celsius. Após rodar um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou que agora tínhamos 4 atm. Inicialmente 2 atm e agora 4 atm. Considerando-se que não houve variação de volume, isto é, que a transformação é isovolumétrica ou isocórica, podemos afirmar que a nova temperatura será, veja bem, será que a letra A, 347 graus Celsius, a letra B, 287, a letra C, 372, a letra D, 317 ou a letra E, 332 graus Celsius? Meu caro aluno, com certeza, para você trabalhar essa temperatura, lembre que primeiro a temperatura que foi dada de 37 graus Celsius, você teria que transformar para Kelvin e depois, quando encontrasse a temperatura T2, voltaria a converter a Celsius para chegar na alternativa correta que se deseja. Porque a alternativa correta é exatamente 347 graus Celsius. Isto é, quando a pressão era 2 atm, a temperatura era 37 graus Celsius. A pressão passou para 4 atm e a temperatura foi para 347 graus Celsius. Vamos conferir isso agora no comentário? A letra A, por quê? Porque nós tínhamos a pressão inicial do gás, antes de rodar o pneu, era 2 atm. Temperatura de 37 graus, mais 273. Então, essa temperatura inicial, 310 graus Kelvin. Quando rodou, chegou a pressão de 4 atm e precisou conhecer a temperatura do gás neste momento. Utilizando a fórmula T2 igual a T1 vezes P2 sobre P1, então substituímos T1, 310 graus Celsius, P2, 4 atm, dividido por P1, 2 atm, logo a temperatura do gás em Kelvin, temperatura absoluta, 620 graus. Diante disso, agora, como as alternativas elas estão sendo citadas em temperatura Celsius, agora sim, utilizamos 620 graus Kelvin, subtraímos de 273 para chegar em 347 graus Celsius, tá bom? Meu caro aluno, então eu queria abordar e chamar a sua atenção, porque as transformações dos gases, conteúdo utilizado no nosso cotidiano e muito cobrado em todas as esferas do conhecimento, tá certo? Porque para chegarmos em transformação dos gases, nós aprendemos as grandezas, temperatura, pressão e volume. Conhecemos algumas de suas propriedades para que nesta aula pudéssemos chegar nas transformações que foram transformação isotérmica, quando a temperatura do gás se mantém constante, variando pressão e volume. Transformação isobárica, quando a pressão do gás se mantém constante, variando volume e temperatura. E transformação isocórica ou isovolumétrica, quando o volume se mantém constante, variando temperatura e pressão. Portanto, a transformação isotérmica, o volume se torna inversamente proporcional à pressão, mas na transformação isobárica e isovolumétrica, essas variações ocorrem proporcionalmente. Quando a variável aumenta, a outra aumenta também. Valeu? Então, diante disso, olha só, espero você ter entendido esse conteúdo e se prepare porque nós teremos mais aula pela frente. Valeu?